Meu querido irmão, seja bem-vindo ao canal Bíblia Hoje, que o Criador possa estar abençoando você e sua família, lhe protegendo. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e vamos falar aqui, meditar um pouco sobre o Salmo 51. É um salmo muito forte. E você já se perguntou sobre Davi? Como que Davi, um cara assassino, um cara adúltero, né? Como que Deus disse para ele que ele era segundo o coração dele? Só que Davi, ele era como nós. Ele tinha seus defeitos, tinha um coração contrito, um coração que sabia que errava, mas se arrependia. E o Salmo 51 foi o salmo que ele fez para demonstrar isso, para demonstrar que ele estava realmente arrependido pelo que ele tinha feito, né? Quando se envolveu ali com Batseba, ele poderia estar muito bem na frente de batalha ali do povo de Israel, mas ele preferiu ficar ali no palácio ali, passeando, no conforto, e foi ali, ele estava ali sem fazer nada, que aconteceu. E o Salmo 51 fala o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele já começa aqui pedindo misericórdia, ele já começa pedindo aqui que Deus venha poupar ele, ter misericórdia da vida dele e que apague as suas transgressões. Ele sabe que ele errou, porque o pecado dele, você vai ver na frente aqui, mais na frente, que o pecado dele está sempre diante dele. E ele fala ainda: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Ele pede para que o Senhor venha lavar ele, venha proteger ele. E ele sabe que o pecado dele está sempre ali diante dele. Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente sabe que a gente errou. A gente pode esconder de todo mundo, mas tem duas pessoas que a gente não esconde. Você não esconde de você, porque você convive com você mesmo, e você não pode esconder do Pai. Ele sabe tudo o que você faz, ele sabe tudo o que você pensa, ele sabe qual é o teu problema, onde que você sempre está caindo, ele sabe de tudo. Mas convém que a gente venha reconhecer esse erro, reconhecer esses erros e não ir mais praticar, né? Ele fala ainda: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ele fala que ele pecou, o pecado foi contra o próprio Deus, né? A gente pode pecar de várias formas contra o irmão, mas ele sabe aqui que o pecado que ele fez foi contra Deus, porque ele sabia que ele não poderia fazer aquilo. Mas o desejo foi mais forte e ele acabou fazendo. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E aqui nesse versículo, ele reconhece que ele já é pecador desde que ele foi formado. Ele reconhece que ele precisa realmente de Deus, que ele precisa ser perdoado, que ele precisa da misericórdia do Senhor. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele fala aqui que Deus, o Criador, ele ama a verdade. Por mais que você possa estar vivendo uma pessoa que você não é, porque tem pessoas que infelizmente elas vivem uma vida dupla, né? Você vê nas redes sociais, você vê aí, você faz tudo. Às vezes a pessoa é uma pessoa no trabalho, é uma pessoa na igreja, é uma pessoa na faculdade, mas quem é você de verdade? Quem é você? Então, essas pessoas vivem uma mentira e Deus, o Eterno, ama a verdade. Então, Ele quer que você seja você mesmo, né? Porque a maioria das pessoas, né? Elas ostentam nas redes sociais uma vida feliz, uma vida, né? Mas a realidade, na maioria das pessoas, não é assim. A gente sabe que tem muitas coisas, né? Ocultas que só ela e Deus sabem. E faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele pede que o Senhor venha virar o rosto dos pecados dele. Porque a gente sabe que quando a gente peca, a gente é como se fosse uma balança. Quando a gente peca, nossos pecados eles tendem a subir e o nosso nível espiritual vai descendo. Então ele pede para que Deus tire, né? Para que Deus venha a esconder o rosto dele, a não olhar para os pecados dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui ele clama, aqui ele pede para que Deus venha, não tire dele o Espírito Santo, que crie nele um espírito reto, porque ele sabe que ele desviou o caminho. Então nós precisamos pedir que Deus, né, como ele fala aqui, que não tire o Espírito Santo dele, da gente. O Espírito Santo dele tem que habitar na gente. Que o Espírito Santo dele, habitando na gente, habitando nas nossas vidas, a gente vai sempre fazer o que é reto, o que é correto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com o teu espírito voluntário. Essa passagem é muito forte, porque a gente sabe que quantas pessoas que vão para a igreja todo domingo, que estão no automático, né, que não tem aquela alegria da salvação. Eu te pergunto, você lembra quando você realmente deu sua vida para Cristo? Você lembra como é que você se sentiu? Eu me lembro. Então, quando a gente retorna aquele momento, aquela alegria que a gente sentiu quando a gente entrega a vida para Cristo. Então, as pessoas verdadeiramente que se entregaram com o tempo, né, com os afazeres, com o automático de ir para a igreja, de fazer o que é isso, para o pastor ver, para alguém ver, e perdem aquela alegria da salvação. Perdem a alegria de ir para a igreja, de congregar, ou de ler a palavra, ou de orar. Então, que a gente possa ser igual a Davi, pedir para que a nossa alegria da salvação não venha ser perdida. Amém? Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. E esse outro versículo fala, quando você tem a alegria da salvação, quando Cristo ele coloca em você de novo a alegria da salvação, o que é que você quer? Você quer falar, você quer ensinar, você quer mostrar o caminho para aqueles que não têm esse caminho, para os transgressores. Então, isso é um efeito que o Evangelho faz. Isso foi o que os apóstolos fizeram, né? Eles receberam o Espírito Santo e eles começaram a difundir o Evangelho. Então, quando nós temos a alegria da salvação, a gente tem a vontade de falar, né? De difundir o Evangelho. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O Senhor, ele não quer o sacrifício de todo. Ele quer você. Ele quer a tua vida. Ele quer que você, através da sua vida, que venha gerar frutos. Faze o bem em Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. E aqui ele olha só como é que é o coração do homem segundo o coração de Deus. Ele pede perdão, ele suplica, ele está arrependido. Mas aqui, no finalzinho desse capítulo, ele pede ainda que o Senhor olhe para Jerusalém, que o Senhor olhe para o povo, que o Senhor venha guardar Jerusalém. Então esse é um segredo. Você, lógico, tem as suas petições, mas você não pode esquecer do próximo, não pode esquecer daquele que está ao seu lado, não pode esquecer daquele que está precisando. Então te agradarás os sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que nesse momento, você que está passando por alguma situação, você que acha que não tem mais solução, pegue o Salmo 51, leia, e se arrepende e não volte a fazer, porque essa palavra não é só para você, não é para mim também. Então nós precisamos nos arrepender. Vamos errar? Vamos, mas a gente precisa se arrepender verdadeiramente e não praticar mais. Eu espero que essa mensagem chegue ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal aí para que a gente consiga levar mais aí a palavra do Senhor, ok? Obrigado, até a próxima.